A velocidade máxima do vento de um tornado foi registrada em 1999, na região metropolitana de Oklahoma. O vento do Bridge Creek Moor atingiu uma velocidade incrível de mais de 480 km por hora, 1,5 vezes mais rápido que um carro esportivo. Essa foi também a maior velocidade do vento já observada em nosso planeta. Para comparação, os tornados mais lentos, às vezes chamados de vendavais, geralmente se movem a velocidade média de 88 km por hora. Ferdinand é uma lua de Urano e tem apenas 20 km de diâmetro, equivale a pouco mais de 2 montes Everest juntos. E para uma comparação ainda mais incrível, Lacrimosa é um asteroide que tem o dobro do tamanho da Ferdinand, 42 km de diâmetro, o que faz com que pareça até o Monte Olimpo em Marte. O trem mais rápido do mundo é o Shanghai Maglev. Ele corre ao longo de uma linha de levitação magnética de alta velocidade a uma velocidade máxima de 431 km por hora. O trem expresso mais lento do mundo opera na Suíça. Durante a viagem, o Glacier Express calcula a média de apenas 38 km horários. A Torre Eiffel, Paris, França. Construída como um arco de entrada para a Feira Mundial de 1889, a famosa torre deveria permanecer no lugar por apenas 20 anos. Felizmente, tornou-se um sucesso e não foi desmontada. A Torre Eiffel é uma coisa pesada. Ela pesa igual a 2 milhões de gatos domésticos, bem alimentados, ou 14.500 vacas adultas. Bem, os gatos adoram leite, então tudo bem. Um carro esportivo versus um caminhão de bombeiros. Em um carro esportivo, todos os olhos estão voltados para você. Em um caminhão de bombeiros, não apenas os olhos, mas os ouvidos também estarão atentos à sua presença. Um carro esportivo pode levá-lo rápido e furioso a qualquer destino. Mas ele consegue fazer com que todos na rua abram caminho para você? Não. Mas um caminhão de bombeiros? Sim. Com um carro esportivo, você precisa de uma estrada perfeita, porque, caso contrário, sentirá cada solavanco com a traseira. Um caminhão de bombeiros pode levá-lo ao topo de um vulcão e voltar sem pestanejar. A Holanda é o país com o maior número de bicicletas per capita. A população, de 17 milhões de pessoas, possui 22 milhões e meio de bicicletas. O comprimento total da rede cicloviária holandesa é de cerca de 35.400 quilômetros. Isso é quase o suficiente para dar a volta ao mundo. 36% das pessoas usam as bicicletas como principal meio de transporte. Trens de alta velocidade, anime, mangá, luta de sumô, elaboradas cerimônias de chá. Em que você acha que o Japão é o número 1? O país excede em muitas coisas e também tem a maior quantidade de restaurantes 3 estrelas Michelin no mundo. São 34 no total. O besouro Golias é frequentemente conhecido como o maior da Terra. Seu comprimento é maior que o de 20 formigas pretas, ou do tamanho de um rato doméstico. O animal também é 2 vezes mais pesado que uma bola de golfe e 4 vezes mais pesado que 2 pilhas pequenas. Marte, o planeta vermelho, apesar de sua cor, é muito frio e bem pequeno se comparado a nós, tem apenas 6.779 quilômetros de diâmetro. O planeta azul e verde, nosso lar, a Terra. Seu diâmetro é de quase 13 mil quilômetros. Um mundinho pequeno e acolhedor, não é? Desde 2014, a maior roda gigante do planeta é a High Roller, em Las Vegas. Ela tem 168 metros de altura e é apenas 2 vezes menor que o Chrysler Building, em Nova York. Tem a altura de 32 girafas ou uma pirâmide formada por quase 100 pessoas adultas. A High Roller também é cerca de 3 metros mais alta que a segunda maior do mundo, a Singapore Flyer, e 33 metros maior que a London Eye. A maioria dos cientistas concorda que o vulcão ativo mais antigo do mundo pode ser o Etna, que fica na Sicília. A primeira atividade vulcânica começou naquela região há 500 mil de anos. O Etna é também um dos maiores vulcões da Terra. O Empire State Building, Nova York, Estados Unidos. Demorou apenas 1 ano e 45 dias para construir esse famoso arranha-céu. Depois de concluído, o prédio permaneceu mais alto do mundo por mais 40 anos. Não é de se admirar, ele é 3 vezes mais alto que a Grande Pirâmide de Gizé. Se você medisse seu peso em tigres, precisaria de 1,5 milhão de tigres machos adultos. Esse número seria ainda maior se medido em pandas gigantes. 2,5 milhões dessas criaturas lindas e fofinhas. O maior cachorro do mundo, se falarmos sobre seu peso, foi Chloe, um mastim que pesava 165 quilos, tanto quanto uma rena adulta. Chloe viveu no Tibete nos anos 80. O menor cachorro vivo é Millie, um chihuahua de Dorado, Porto Rico.
Quando essa coisinha nasceu, não pesava nem 28 gramas e cabia em uma colher de chá. Agora, a altura desse cãozinho é um pouco menor que 10 centímetros. A ave com a maior envergadura do mundo é o albatroz errante, também chamado de albatroz gigante. Esse animal tem a maior envergadura conhecida pelas pessoas, pode chegar a 3,5 metros. Meça 4 passos seus e veja o tamanho dessa envergadura. O menor pássaro do nosso planeta é o colibri abelha cubano. A pequena criatura é tão pesada quanto um clipe de papel e mede pouco mais de 5 centímetros de comprimento. Um molho de chaves versus um maçarico. Todos conseguem abrir portas com chaves, e isso é chato. Agora, entre em casa desintegrando as dobradiças da porta da frente com um maçarico, e você certamente será notado. As chaves geralmente abrem um certo número de portas. Com um maçarico, quase todas as portas do mundo estão abertas. Sim, as chaves são mais rápidas, mas se você está cansado de cortar uma porta teimosa com um maçarico, pode pegar lenha e fazer um churrasco. Colocar uma chave na fechadura à noite pode ser complicado. Um maçarico é uma fonte de luz por si só. Há 10 vezes mais camelos que coalas na Austrália. E por mais paradoxal que pareça, este país também é o principal fornecedor de camelos para a maioria dos países do Oriente Médio. O Japão possui mais de 5 milhões de máquinas de venda automática, principalmente porque economizam tempo para as pessoas que trabalham até tarde da noite, o que é bastante comum por lá. Essas máquinas não são apenas para lanches e refrigerantes. É possível comprar basicamente qualquer coisa, desde lagostas vivas até guarda-chuvas. Uau! Uma máquina de venda automática de lagosta! A maior árvore conhecida na Terra em volume é uma sequoia gigante chamada General Sherman. Você precisaria de 150 caminhões betoneiras se decidisse preencher o volume dela. Isso equivale também a mais de 2.000 banheiras de hidromassagem. A maior coisa espacial criada pelo homem é a Estação Espacial Internacional. Ela é tão pesada quanto 5 ônibus espaciais e tão grande quanto um campo de futebol. A estação também é tão pesada quanto 220 carros ou 40 âncoras de navios de cruzeiro. Saturno é um gigante gasoso que merece absolutamente este título. Essa enormidade de anéis tem 116.460 quilômetros de diâmetro. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. É também um gigante gasoso, com quase 140 mil quilômetros de diâmetro. Também tem uma tempestade que existe há pelo menos 4 séculos. O Taj Mahal, Agra, Índia. Ninguém jamais pesou o mausoléu de mármore branco marfim, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas você pode imaginar o quanto ele é monumental se souber que apenas um bloco de mármore do Taj Mahal pesa como 120 lobos machos adultos. A construção também tem a altura de 13 girafas, uma sobre a outra. Espere, é o Cirque de Girafe. A cidade mais barulhenta do mundo é Mumbai, na Índia. Seu nível de ruído é superior a 100 decibéis, o que é quase tão alto quanto uma serra elétrica. O lugar mais silencioso do mundo é uma sala em um laboratório de pesquisa da Microsoft em Redmond, no estado de Washington. É tão assustadoramente silencioso que ninguém consegue ficar por lá por mais de 45 minutos por vez. Parece que você pode ouvir seu próprio batimento cardíaco. O avião com a mais rápida propulsão de ar e a maior capacidade de decolagem do mundo era o Lockheed SR-71 Blackbird. Essa máquina incrível podia atingir a velocidade máxima de mais de 3.500 km por hora, quase 3 vezes a velocidade do som. A aeronave era tão rápida que o ar à sua frente não tinha tempo suficiente para planar. O atrito fazia com que as laterais da aeronave fervessem. O Sol, nossa estrela brilhante, o centro do nosso pequeno mundo. Ele tem cerca de 1.392.700 quilômetros de diâmetro. E para ir de avião de um polo até o outro, você precisará de mais de 2 meses. E alguma boa proteção contra o calor, claro. Mas se comparado com outras estrelas, o Sol é minúsculo. Dê uma olhada na VV Cephei b. Ela é uma das estrelas de tamanho moderado na constelação de Cefeu e tem cerca de 13 a 25 vezes o tamanho da nossa estrela, conforme contas diferentes. A Basílica da Sagrada Família, Barcelona, Espanha. Quando a Sagrada Família estiver finalmente concluída, e ela já está em construção há mais de um século, terá levado mais de 7 vezes o tempo de construção da Grande Pirâmide de Gizé. Quando a torre mais alta estiver pronta, a basílica terá a altura de 6 baleias azuis, os maiores animais vivos da Terra, ou 9 grandes tubarões-baleia.
Então, isso significa que toda balela termina em baleia? A ponte mais alta do mundo é o viaduto de Millau, no sul da França. Seu ponto máximo chega a 343 metros acima do solo, o que é realmente alto para uma ponte. A menor ponte levadiça do mundo fica nas Bermudas. Lá, Somerset Bridge conecta a ilha Somerset com o continente. O comprimento da ponte é de pouco mais de 80 centímetros. Casa da Ópera de Sydney, Austrália. Uma das construções mais famosas do mundo, a Casa da Ópera de Sydney, custou quase 68 milhões de dólares para ser construída, muito mais do que o custo inicialmente estimado. Essa construção de tirar o fôlego pesa o correspondente a 340 mil ursos polares adultos grandes, ou quase 500 mil ursos cinzentos. Uau! Eu mal posso imaginar. A estrela Peony é a mais brilhante de toda a Via Láctea. E agora tente imaginar ela sendo 92 vezes maior que o Sol. No entanto, não é a maior que existe. Veja, Deneb, por exemplo. Ela tem mais do que o dobro da Peony, com um diâmetro 203 vezes maior que o do Sol. Não é de admirar que seja a mais brilhante da sua constelação. A coisa mais quente da Terra é o próprio núcleo do planeta. Os cientistas descobriram recentemente que ele é ainda mais quente do que pensavam. 6.000 graus. Isso é quase 1.000 graus mais quente do que a superfície do Sol. Mas, muitos anos atrás, alguns físicos conseguiram quebrar esse recorde. Eles aqueceram um pedaço de alumínio até 2 milhões de graus. Foi a coisa mais quente da Terra, mesmo que só por alguns instantes.